na quarta-feira tem outro jogo no Maracanã pela Libertadores da América. Fluminense em campo. Vamos dar uma olhadinha no grupo do Fluminense? Antes do Pedro falar um pouquinho mais também do atual campeão. Grupo com o menor número de gols da Libertadores. Ah, é? É, menor média, porque o grupo do Grêmio tem o mesmo número de gols, só que tem jogos a menos, né? Porque o Grêmio não jogou 2 partidas. Mas sai muito pouco gol no grupo do Fluminense. O Fluminense já classificado com 11 pontos ganhos. Já classificado em primeiro. Em primeiro. Sim. E ele vai enfrentar o lanterna do grupo, que ainda tem chance de classificação, o Alianza Lima. Ele precisa vencer e torcer por um empate entre Cerro Porteño e Colo-Colo. Exatamente. Então, Fluminense e Alianza Lima na quarta-feira, 9h30 da noite. Pedro Henrique Torre, aqui em São Paulo, onde estamos, aqui nos estúdios ESPN. Amigo Pedro, hoje muita chuva por aqui. Peguei um trânsito para chegar aqui hoje. E no Rio de Janeiro, eu te pergunto, pelo jeito não está chovendo, porque vai ter jogo do Flamengo amanhã, aí jogo do Fluminense Choveu muito no final de semana no na Rio de Janeiro. Quarta. Não tá chovendo por aí não, né, Pedro? Tô preocupado com o gramado do Maraca, Pedro. Não tá chovendo não, Abel. Não tá chovendo não. Por enquanto, o gramado, dá uma olhadinha aqui, boas condições. Parecem boas condições visualmente. Tinha dado uma olhada, começou um motor aqui, um barulho muito alto, mas parou nesse momento. Mas o gramado parece em boas condições. São 2 jogos seguidos, não tem muito jeito. O Maracanã é a casa de Flamengo e de Fluminense. Não tem muito o que fazer, mas o importante para o Fluminense agora é buscar, talvez aí, quem sabe, é difícil ainda, mas é uma melhor campanha, porque para enfrentar outros adversários mais para frente, para mandar os jogos aqui no Maracanã, que foi muito importante na campanha do título inédito do ano passado, então contar muito com isso aí, porque o Fluminense, se algumas vezes pode ter faltado até um pouco daquele brilho do ano passado na própria Libertadores, os resultados mal bem foram chegando, né? Então a torcida se mobiliza até de forma diferente para esses jogos do Fluminense na Libertadores. É uma relação especial, é uma relação diferente. Noites de Copa para o tricolor aqui no Maracanã. Então vem muito nessa batida aí. Vai ser uma forma de fechar essa fase de grupos na expectativa de ter uma das melhores campanhas e aí sim conseguir mandar a maioria, quem sabe, dos jogos no mata-mata aqui no Maracanã, até quem sabe repetir a grande final, só que agora na Argentina em 2024. Toca muito o coração da torcida tricolor quando você fala o tempo todo, conversa na rua, enfim, tem contato com os tricolores, essa questão de vamos pelo bi, vamos pelo bi, vamos pelo bi. Então ameniza um pouco até a situação restante do Campeonato Brasileiro, mas sempre há umas cornetas bem fortes também em relação ao desempenho do time e a questão do trabalho do Fernando Diniz, embora tenha renovado o contrato recentemente. Mas é um misto de situações que acontecem aqui. A gente acompanha tudo muito de pertinho, mas voltando à sua pergunta inicial, o gramado parece que está em boas condições ainda. Houve até o futebol solidário ontem aqui no Maracanã, mas acho que parece que vai aguentar sim, Abel. Lembrando que estamos em 2024, viu, professor Celso Zelt? 40 anos daquele título histórico brasileiro com timaço do Fluminense, de Carlos Alberto Parreira. Me ajude aí, Paulo Vitor Aldo, do Willio, Ricardo, que era o Ricardo Gomes e Branco. Jandir, Delei, Assis, Romerito, Washington e Tato. Ganhou a final contra o Vasco, não foi? 84? Isso. Entrava o Paulinho Carioca, às vezes. Ponta esquerda, 1-0, gol do Romerito no primeiro jogo. Branco não jogou a final, não jogava as finais. O Branco estava sempre suspenso ou machucado. Entrava o Renato Carioca na lateral esquerda. Eu fui a vários jogos dessa campanha. Meu pai era tricolor, né? Eu era criança, ele me levava em vários jogos no Maracanã do Fluminense contra vários times. Era um time realmente inesquecível. Inclusive, fui na final, que foi 0-0. Foram 2 jogos da final. Primeiro jogo, 1-0 Fluminense. Gol do Romerito, foi numa quinta-feira, se não me engano. E o jogo no domingo, a final, 0-0. E nas semifinais, o Vasco tinha tirado o Grêmio e o Fluminense tinha tirado o Corinthians da Democracia Corintiana, que tinha feito 4-1 no Flamengo, 2-0 Flamengo no primeiro jogo, 4-1 na volta no Morumbi, 115 mil pessoas. E foi um grande jogo daquele Corinthians, mas aí, Corinthians e Fluminense, o Fluminense do Parreira, que a gente não falou o nome do técnico, né? Ganha de 2-0 em São Paulo. E aí o 0-0 entre Corinthians e Fluminense bastou para que esse time tricolor fosse para a final.
Um Fluminense histórico de 84, repito, um título que completa 40 anos. Como é histórico esse Fluminense atual do Fernando Diniz? Se o centroavante, grande artilheiro da época era o Washington, da dupla Washington e Assis, o atual 20. É o Cano. Era o casal 20, que inclusive tinham jogado antes no Atlético Paranaense. Sim, juntos. Depois vieram pro Fluminense. O Cano é o atual, é um monstro. Só que a fase não é tão boa. Gols de Cano nos primeiros 17 jogos no Fluminense em cada temporada. Em 2022, nos primeiros 17 jogos, ele fez 9 gols. No ano passado, que foi maravilhoso, o Cano, ele fez 19 gols nos primeiros 17 jogos da temporada. E nesse ano, nos primeiros 17, fez 5 gols. Não é o Cano que todo mundo conhece, que o torcedor do Fluminense adora, que virou ídolo, que entrou para a história. Não quer dizer que o cara não possa deslanchar daqui para frente. É só lembrar do Borja. Lembra do Borja no Atlético Nacional de Medellín, em 2016, se eu não me engano? Sim. Ele deslanchou, começou a fazer gol, acho que nas semifinais. Na verdade, ele chegou... não estava, né, no Atlético. Ele chegou ao clube para a semifinal. Naquela época tinha uma parada, né, porque sempre tem competições meio de ano, né? A Libertadores parou e aí se permitiu inscrever novos atletas. Então, corrigindo que eu falei errado. Chegou não justamente é que ele deslanchou, ele chegou na semifinal. Chegou marcando. Estreou contra o São Paulo no Morumbi. O Borja já Posso citar então Paulo Rossi, pronto, já que você falou da Copa de 82. Rossi, primeira fase horrorosa do Paulo Rossi na Copa de 82, sem fazer gols. Verdade. Aí, a partir do mata-mata, ele começou a fazer gol e foi até a final. Ele é artilheiro com 6 gols. E no caso do Cano, além de não estar fazendo gol, ele está comprometendo, perdendo bolas perigosas na defesa, o que mostra que o posicionamento dele não está legal. O Cano não pode estar ali na frente da área perdendo aquelas bolas que está perdendo em jogos seguidos. Fernando Diniz, com certeza, vai ver isso. Eu boto fé nele. Olha, parece até um slogan publicitário. Eu Professor gosto. Celso Zelt é dinizista, viu, Eugênio? Eu lembrei daquela... É para os antigos, boto fé nele. Boto fé no velhinho, lembra? Não, campanha do Ulisses Guimarães. O professor copiou. Presidência de 89 na época. Boto fé no velhinho, que o velhinho é demais. Boto fé no velhinho, ele sabe o que faz. Vai mudar o Brasil, do Iapoca ao Chuí, e acabar com a molecagem que tem por aí. Pedro Henrique Ele Torre. lembra tudo, eu só lembro do bote fé no velhinho. O Pedro lá no Maracanã tá dando risada. Ainda é um programa esportivo, viu, Pedro? Tava lembrando desse jingle, mas eu só lembro do começo aí. Bote fé no velhinho, que o velhinho é demais. Tava lembrando Pedro, se alguém tem exatamente que botar um fé em pouquinho desse velhinho, é o jingle time aí. do Fluminense, né? Com todo o respeito. Tem ali veterano. Mas o Fluminense tá botando fé nos velhinhos ali, com todo o respeito, e tá botando fé também no Thiago Silva, que vem aí, que já pode ser um velhinho com todo o respeito também, chegando aí nos seus 40 anos, porque o Fluminense, muita cobrança por defesa e tudo mais. Essa classificação antecipada dá uma segurança, porque vai ter no mata-mata o Thiago Silva, né, que vai chegar daqui a pouco, daqui a algum tempo, já fez live, já foi anunciado, enfim, já falou bastante. O Fluminense na expectativa de repetir o sucesso do Marcelo no ano passado, que foi apresentado também com pompa e circunstância aqui no Maracanã. Chegou, era um pouquinho antes, verdade, mas o Thiago Silva fechando a trajetória muito vitoriosa dele na Europa, para chegar para ser um comandante ali na defesa, que o Fluminense estava necessitado. Desde a saída do Nino, não se encontrou direito ali na defesa, o Diniz tentando algumas vezes de improvisações, o Martinelli jogando bastante por ali, mas Thiago Silva vai ser uma referência, enfim, e tática, tecnicamente nem se fala também. Então, nesse jingle aí de bote fé no velhinho, então é muita bote fé no velhinho aí, porque o Thiago Silva vai chegar e a torcida tricolor está muito na expectativa do monstro chegar e ser esse ponto de equilíbrio para o Fluminense retomar. O Diniz já apontou, né, nas últimas partidas aí contra o Cerro e tudo mais, que ele enxerga que o time está retomando a confiança, o padrão, enfim, o que apresentou um pouco do ano passado, que vinha de forma muito irregular, de fato, em 2024. Mas quem sabe esse ponto para definir um Fluminense ainda mais competitivo, mais equilibrado, possa ser a chegada, assim, do Thiago Silva. Ainda falta um pouquinho, né? A janela abre mais para frente aí em julho, mas vamos ver quando vai chegar o Thiago Silva de fato, para entrar no gramado do Maracanã aqui e quem sabe ajudar o Fluminense a tentar o bi da Libertadores. Antes de nos despedirmos,
do Pedro Henrique Torre, porque já teremos informações ao vivo do Corinthians, da Neoquímica Arena. Vou lembrar rapidamente 2 músicas que serão cantadas nas próximas 2 noites. Eugênio vai me ajudar. Na quarta-feira teremos Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco da cabeça. Vamos! Nada me interessa. Laia, 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 laia. E amanhã... Mas acho que o torcedor do Fluminense, além dele estar muito satisfeito com o título recente, ele ainda ganhou, assim, aquele argumento de em breve vai ter o Thiago Silva. Mas então, teve protestos, né? Teve protesto, Mário? Eu não lembro, mas Teve foi de forte? Eu não torcida. lembro. Teve. Não é? O Pedro pode É que é falar tanto mais pra gente, protesto que eu já não lembro mais quem está O torcedor protestando. foi ao CT, né? Teve, Pedro? Teve visita da torcida do Fluminense ao CT para uma conversa, né, como digamos assim, e teve também algumas mensagens pintadas ali nas Laranjeiras, chamando o Fernando Diniz de pardal, também imagens do Fernando Diniz de, enfim, laboratório, alguma coisa que ele estava utilizando o Fluminense como laboratório, adesivos colados ali na frente da sede das Laranjeiras, em postes, etc. Um protesto mais veemente em direção ao Fernando Diniz, pessoal mais irritado com improvisos do Fernando Diniz na equipe titular, né? Como Martinelli, às vezes na defesa, às vezes o Marquinhos ali na lateral direita. Então isso começou a irritar bastante gente, muitos torcedores pedindo para ele fazer o básico. E o Diniz tem esse jeito dele, um tanto quanto peculiar, de fazer... exatamente. Ele tem um jeito peculiar dele. Você pedir para o Diniz sair, né, dessa maneira dele é pedir para o Diniz não ser ele, não ser o que foi, por exemplo, no ano passado. Ele não jogar o Marcelo para o lado direito, enfim, muitas vezes foi o que funcionou em 2023. Nas últimas rodadas até da Libertadores, o brasileiro meio paralisado, e também da Copa do Brasil, o próprio Fernando Diniz dizendo que o Fluminense está retomando de alguma maneira o que tinha em 2023, depois de um início meio turbulento. E acredito que a própria torcida e a diretoria apostam muito também na chegada do Thiago Silva para dar uma tranquilizada naquele setor defensivo ali, porque é questão de liderança, é questão técnica e taticamente vai ajudar também com essa saída de bola, nem se fala, vai arrumar bastante esse Fluminense aí para a sequência da temporada. Talvez seja o ponto de equilíbrio, né, para a sequência aí de 2024. Talvez o Marcelo, que foi em 2023, seja o Thiago Silva em 2024. Acho que é a esperança que bate no coração tricolor nesse ano. Eu acho que tem tudo a ver, porque quando você pensa, a construção do Fluminense, ela se dá tanto lá por trás, mas tanto lá por trás, que, por exemplo, a gente falou aqui dos erros do Fábio contra o São Paulo. Isso é uma característica do trabalho do Diniz, né? Desde o Sidão, desde tantos outros, né? Goleiros que ajudam a construir. E o Fábio é talvez o grande desafio. Porque o Fábio, obviamente, ele não é um goleiro novo, mas é um goleiro com muito boa vontade, com interesse e que ele quis se redesenhar na carreira. Só que de vez em quando ele erra, porque essa não foi a profissão, parte da profissão dele até muito pouco tempo atrás. Não era uma exigência da... Não foi essa escola, né? E aí, assim, um pouco mais à frente do Fábio, o ano passado ele tocava a bola pro Nino, né? Isso. E o Nino, passada larga, boa condução da bola. E aí, assim, eu concordo com o Pedro. Na verdade, o Pedro trouxe o relato do que acontece do torcedor, né? De reclamar das improvisações. Mas você entende as improvisações, por quê? Porque ele queria que o Fábio tivesse alguém com qualidade para receber a bola na frente dele. Claro. André, Martinelli, e esses jogadores fazem isso melhor que alguns zagueiros. Como em determinado momento o Felipe Melo jogar por ali era um improviso também. Eu já estou até contando o Felipe gente já tá contando o Felipe como zagueiro. Como zagueiro, E o Thiago, o Thiago tem muita qualidade para sair jogando. Só que aí a gente precisa pontuar 2 situações. Uma, o Thiago veio de uma temporada inteira. O Thiago vai ter que descansar. Primeiro, ele nem pode jogar agora, né? Tem inscrição, janela, tudo. Vai ter que descansar e tem que se preparar para uma nova temporada. A outra, a qualidade dos gramados, gente. Isso é uma coisa que ele vai sentir. Há quanto tempo o Thiago não joga com frequência em gramado que não é bom? Tem muito tempo. Sei. Tem muito tempo. Ele recebia a bola redonda, ele entregava a bola redonda e meia, porque ele é muito bom.
ele vai receber a bola quadrada e talvez ele não consiga entregar. Porque a bola vem quicando. Você já foi em Ouro Preto? Paralelepípedo, sabe? As ruas de paralelepípedo. É mais ou menos assim. Na ladeira ainda. Na ladeira. É mais ou menos assim. Ele não está acostumado com isso. Não é piada, é sério. É verdade. Claro. Ele vai passar por essa dificuldade. E o calendário também. Calendário. Isso, calendário. Na idade dele, né? As próprias viagens também, né, Mari? Agora, se a torcida do Fluminense estiver protestando contra a improvisação e a torcida do Flamengo contra... pedindo mais ousadia, os dois vão morrer protestando. Porque isso não vai acontecer de um lado nem do outro, né, Mari? Esse é o básico do Diniz. Né? Como é a característica do trabalho também do Tite, buscar sempre o equilíbrio. Não é, Mari Pereira? Sim. Pois é, o torcedor, ele fica muito com a imagem recente do lado do Fluminense, né? Do que foi o ano passado, com o Diniz não fazendo o básico e vencendo a Libertadores, então fica meio incoerente o pedido do torcedor, né? A Diniz, faça o básico, mas então peraí, né? Não é... Talvez eu também não te entregue um título, porque aí eu não vou estar fazendo o que eu acredito. Agora, exato. tem uma coincidência. E o contrato entre foi eles. renovado, né? Nesse sentido, foi uma demonstração ali de... Já foi um recado, né? Exato. Claro. Não só um recado, é ali, não é, Pedro? O anúncio que foi feito na semana passada, depois da classificação ali da Copa do Brasil, que já era certa, né? Com os mesmos resultados, né? Com os mesmos Tinha vencido resultados. fora por 2-0, então já Sim. estava... E aí isso foi até mais importante do que a própria classificação. A diretoria, o presidente Mário Bittencourt, ele reforça, né, que, enfim, o apoio, o suporte total ao trabalho, ao método Fernando Diniz, a filosofia Fernando Diniz dentro das Laranjeiras, porque no momento até de insatisfação de grande parte da torcida, e, enfim, é o treinador que deu o título tão sonhado da Libertadores, passa por um momento ali de irregularidade, que, como todo outro trabalho, pode passar, e ele aposta ainda mais, que era um contrato que ia até o fim do ano, ele renova até o fim da próxima temporada, justamente para dar tranquilidade e dar um recado, vamos seguir com ele, vocês sosseguem aí mais um tempinho que as coisas vão se acalmar. Você ia falar alguma coisa, Marra? Acho que eu te interrompi. Não, mas é dessas coincidências que... Depois eu comecei a pensar que eu acho que o Fluminense teve mais dificuldades em casa, em alguns jogos. O Flamengo raramente tem dificuldade em casa, né? O Fluminense teve mais. O jogo do Bragantino. Né? Mas tem uma situação em relação ao Tite, que a gente está vendo aí até na tela. O Tite ficou muito tempo distante do dia a dia de clube, gente. Sim. E o dia a dia de clube, a gente fala aqui que às vezes parece até outra profissão, mas parece mesmo. Porque na convocar a seleção, Bruno, ele encontra efetivamente com os jogadores de 3 em 3 meses. De vez em quando é que ele encontra uma vez por mês, assim, por 3 meses seguidos. Mas, poxa, não é comum. O trabalho dele é um trabalho muito mais de observação e de fazer planos. O trabalho do técnico de futebol, do Flamengo, do Tite agora, é muito diferente. Ele não estava muito acostumado com isso. E se você voltar no tempo, os trabalhos dele não foram trabalhos de respostas imediatas. Ele teve a eliminação ali pro Tolima, ele teve aquele outro. É a construção. É verdade. Construção de uma identidade a partir de um calo ou outro, a partir de uma cicatriz ou outra. Ele vai acertando. Não é um trabalho de resposta rápida, imediata. Exato. Mas é um trabalho equilibrado, é um trabalho que vai melhorando com o passar do tempo. Então, acho que o torcedor tem que ter essa consciência. Ele é muito bom treinador, mas ele não dá resposta tão rápida. E é engraçado, né, que é proporcionalmente inverso ao que o Diniz viveu na seleção, que a gente falava assim, poxa, o Diniz ele precisa de tempo de treino, né? De quantidade de treino para conseguir implantar o que ele deseja no time. E aí ele encontrava os jogadores a cada 2 meses, dava um treino, o time não era o Diniz, né, Mário? Não, ainda mais com o estilo de jogo dele, né? O Exato. jogador, ele vinha para experimentar algo novo, mas isso demanda tempo. E todos os outros jogadores trabalhando com ideias completamente Exato. diferentes. Pedro, obrigado. Aí, galera, Fluminense que joga na quarta-feira contra o Alianza Lima no Maracanã. Flusão que define, né, a apresentação do zagueiro Thiago Silva, que logo mais vai estar chegando aí para deixar esse time, o elenco ainda mais forte, mais competitivo. É uma peça ali que o Fluminense está precisando muito, né, de zagueiro, e contratou um zagueiro de alto nível,
o melhor zagueiro vai ser, né? O melhor zagueiro aqui do futebol brasileiro, sem comentários, né? Joga demais o Thiago Silva. A informação, né, do Globoesporte.com é que o Fluminense define a apresentação de Thiago Silva no Maracanã com o show do grupo Sorriso Maroto. O zagueiro será apresentado em festa para a torcida na primeira semana de junho. Muito próximo aí, né? Já estamos praticamente entrando no mês de junho. E o Thiago Silva será apresentado. A festa será nos mesmos moldes do evento, né, que foi a apresentação do Marcelo. A expectativa do torcedor já para esse retorno e para a apresentação do Thiago Silva. O Flusão está de boa da Libertadores, classificado, primeiro do grupo. Tem esse jogo aí, a última partida da fase de grupos na Libertadores, né, na quarta-feira. No final de semana já vai ter Brasileiro. O Fluminense joga no sábado contra o Juventude. Vamos aguardar as próximas notícias aí, as próximas informações e também, né, as próximas partidas. O Flusão joga na quarta-feira pela Libertadores, final de semana Brasileiro contra o Juventude. Brasileirão que foi paralisado 2 rodadas, mas agora vai voltar tudo ao normal. Vamos aguardar, né, a sequência aí dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Aproveita também, já deixa o palpite para esse jogo Fluminense e Alianza Lima. Escreve seu palpite aqui nos comentários. Valeu e até a próxima, galera.